ou Edit. Bem, ele vale a pena ou não. Primeiro eu vou falar, se você é novo no jogo, vá no passe 2003, lá tem um token do Pilax, ou Edit, que o nome dele vai mudar de Pilax para Edit, e você vai conseguir esse herói grátis. Bem, no final eu vou falar dele sobre a popularidade dele, a história, agora eu vou mostrar como o herói funciona, se ele vale a pena ou não. Primeiro eu vou comparar ele com o Natan. O que tem o Natan? O Natan, ele builda ataque físico para dar dano mágico, né? A Edit, ela vai fazer o quê? Ela vai buildar, só que ela não vai buildar ataque físico, ela vai fazer build tanque, ou seja, vai buildar defesa e vai dar dano mágico, ou seja, é um dano mágico. Ó, vou colocar só um pedaço de armadura, ó. Aumentou para 38 quando eu ultar, quando eu ulto, ó, virou a LOD, aumentou 45, ok? Agora deixa eu tirar aqui a armadura. Deixa eu colocar agora a defesa mágica. Depois eu mostro com HP de novo, só pra ninguém ter dúvida de nada. Ó, tá com 0 poder mágico, defesa mágica. Foi para 45, ou seja, aumenta a mesma quantidade, tanto um desse quanto um desse. Por mais que aqui seja 18 de armadura e aqui é também 18 de defesa mágica. Mas aumenta a mesma quantidade, tanto para 1 quanto para 8. E no quesito HP não aumenta nada a ultimate dela, ou seja, ela não vai dar mais dano se ela tiver feito HP. Ou seja, o Pilax é um tanque que vai dar muito mais armadura e defesa. Vou botar aí na tela para vocês aquele emblema que pode ser um emblema meta nele. Que é o emblema quando seu HP estiver baixo, você ganha mais defesa física e mágica. Isso vai fazer com que quando ela ulta, ela dê mais dano. Vamos ao herói. Como ele funciona? Bem, a primeira skill é isso aqui. Só pode ser cancelado por supressão, ou seja, stun. Nada cancela essa primeira skill. Apenas supressão, como ela mesmo diz, ó. Ela pôs um atraso sobre o controle de Edit, Pilax lança um devastador, besteira. Essa habilidade não pode ser interrompida por efeito de controle comum, exceto por supressão. Ou seja, só o Franco e o K já pode cancelar isso aqui. Quando ele estiver fazendo isso, é como se estivesse imune. Aqui eu vou só entupir mesmo de alguma coisa. Segunda habilidade é um dash. Qual é o problema do Pilax? É um dash bom? Por exemplo, você vai dar um dash. Aqui ó, ele vai jogar o cara para trás. Ok, é bom demais. Ó, vai jogando para trás. O problema desse dash é que ele não atravessa a parede, ou seja, fica ruim demais para você numa TF fazer esse dash atravessar a parede, porque ele não vai atravessar a parede. Comenta aí embaixo onde que o Pilax vai jogar. Eu não acho que ele vai jogar na rotação. Eu não acho que ele vai jogar na Gold Lane por conta de ter muito ADC e ele na forma tanque é muito fraco contra ADCs. Para mim eu vejo o Pilax como... Não, vou chamar de Edit. Eu vou chamar de Edit porque já é o nome dele, né? Eu vejo o Edit mais como um mid lane. Por que um mid lane? Porque ela vai suprir a... Como é que diz? Quando você tem rotação de suporte. Querendo ou não, Rafaela, Matilda não tanca no início do jogo. Vão tancar lá para depois de 5, 7 minutos elas vão começar a tancar alguma coisa. Então você tem um Pilax que quando ultar vai dar dano mágico, mas ele vai poder fazer o frontline no início do jogo, ou seja, na primeira tartaruga, para times que tem suporte. Ou seja, eu acho que ele vai ser um herói muito mais para quem gosta de jogar em trio ou PT fechada, porque ele vai suprir a deficiência dos suportes não tancarem no early game. Ele vai acabar suprindo isso. Bem, vamos ao herói. Como funciona? A primeira skill eu já mostrei. Lembrando, a primeira skill, ela joga pra cima. Ela dá um knockback pra cima, ó. Ela joga pra cima. E você consegue combar ela com flash. Ó, vai pra cima. A segunda skill eu não consegui combar com flash ainda. E a ultimate, quando ele vira Edit. Bem, a ultimate quando ele vira Edit... Essa primeira skill aqui, você vai dar ela, ok, não é muita coisa. Só a segunda skill imobiliza. O que importa mesmo é a passiva do herói. Qual é a passiva dele? Sempre que você dá uma habilidade, ó. Aqui, ó. Você tem que botar mais de um boot. Tem que ser boot normal ainda. Sempre que você dá uma habilidade, vai até em 4, ou seja, ela vai de 4. Ó, vai de 4, ó. Você dá, ele dá um ataque básico, ó. Sai raios em 4. Ou seja, você acerta até 4 esses raios. Olha ali o negocinho que fica, ó. Ó, esses raios aí, ó. Você ativa mais de uma vez. Vai de acordo com a quantidade de ataque básico que você vai dar. Aí não adianta fazer build mágica, eu já tentei, não prestou. Fazer build física já não prestou. Dá até um dano legal, mas na hora de tancar ele não tanca, né? Então precisa fazer build com tanque mesmo. Full tanque. E lembrando em consideração que toda armadura e defesa mágica vai ser, como é que se diz? Vai virar poder mágico, ou seja, dano. Deixa eu fazer uma build de tanque aqui nele, aqui, uma build padrão mesmo. O corta-cura é essencial, couraça e Atena é essencial. Vou botar mais um ourinho aqui. Vamos lá, numa partida, digamos que você tem muito dano mágico lá, você mete aqui a radiante. Você mete aqui um peito bruto que ganha uma velocidade de gizinha. Não vale a pena você buildar muito HP, porque o HP não vai escalar o dano dela, não vai escalar mesmo.
E aqui a poçãozinha eu boto uma poção mágica, nem um tanque mesmo não. Isso aqui seria uma build boa, com emblema de tanque que quando você tá com o seu HP baixo, você, como é que se diz? Você tanca mágica, ganha armadura e defesa mágica. Tem outra passiva que é a passiva da ultimate dela. Sempre que você tiver assim, ó, enchendo essa barra, o que acontece? Quando ela estiver toda cheia, não fica vermelha, ela fica branca, ó. Ela fica assim. E você ultar, ó, ela ficou vermelha na edit. Toda vez que você fizer isso, ó, você vai aumentar a sua velocidade de ataque. Vai ficar muito mais rápido. Tem que botar um boot de dano aqui porque o dano já vai alto. Ó, você já bate muito mais rápido, ó. Muito mais rápido. Aumenta muito a velocidade de ataque. É diferente de você fazer assim. Você ultar aqui, ó. Olha dando esse soco aqui, ó. Bate no Zilong. Ó. Bem devagarzinho, ó. Bem devagarzinho. Aí você vem aqui e você, por exemplo, tá com isso aqui estacado, ó. Que é a sua passiva. Você só estaca tomando dano. E ela não fica sempre. Ou seja, você vai ter que ficar tomando dano toda hora pra ficar assim. Você fica aqui, sei lá, uns 3, 4 segundos assim. Agora olha ela batendo como é mais rápido, ó. No Zilong, ó. Mais rápido. Fora aquela cura. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Ó, a cura dela é bem mais alta. Ó, tá curando 72. Ó, tá curando 72. Oitava, né? É a passiva aqui, ó. Você tem que dar a passivada. Curando 80. Aí agora olha quanto ela cura com a ultimate dela cheia lá, a barra cheia. Levar em consideração que a passiva é o ponto forte do herói. A passiva é de dar dano soltando skill, ó. Ou seja, aqui, ó. Ó, curando, ó, quanto ela cura, ó. Tá curando 200 e pouco. Porque aumenta a cura do herói. E você pode cancelar o mofo na hora. Bem, essa é a Edith. É um herói bem forte, você vai buildar full tank mesmo. Essa build que eu fiz nela talvez seja até build meta nela. Não sei se vai valer a pena você fazer aqui. Talvez mais para limpar lane. E o cinturão do trovão não vai valer tanto a pena assim. Talvez para dar um slowzinho. Porque quando você ulta, olha aqui, ó. Você tem defesa. 226 de defesa física, 174 de defesa mágica, ó. Mas quando eu ulto, ela fica um ADC papel, ó, 38 de defesa mágica e 57 de defesa física. Ou seja, toda a defesa dela vira dano, ou seja, ela fica papel. Então você tem que saber se posicionar. Bem, eu acho que a Edith vai funcionar muito mais para mid lane, para quem gosta de jogar com Rafael e Matilda. Primeiro que a Matilda dá uma velocidadezinha pro herói a mais. Depois a Rafaela também. E na side lane, talvez no XP, porque no ouro um tanque pesado geralmente apanha para atiradores. Temos um meta de ADC, né? E como isso vai ser um ADC mesmo para dar dano no level 4, então vai ser difícil. O combo dele aqui, bem, você inicia a TF, você usa a sua segunda skill para jogar aqui pro lado, sua primeira skill para dar controle. Quando você ulta, a sua segunda skill dá imobilizar. Primeira skill é para dar um slowzinho dano, né? Ó, imobiliza, você tem que acertar ela, dá imobilizar. Isso aqui é imobilizar, ou seja, se o cara tiver um ciclope com a segunda skill dele ligada, ele vai saltar a skill dele. É só imobiliza, ou seja, o cara só fica preso no chão, ele consegue saltar as habilidades. Bem, aqui estamos com a Valentina, testar a ultimate dele. Bem, a ultimate dele aqui, ó, ela vira uma loli do mesmo jeito, ó. Vira uma loli e solta as mesmas habilidades, ó. Só que ela pode virar o tanque também, ó, ou seja, a Valentina é potente, né? Olha, vira loli e vira o tanque. Só que aí que tá, a build da Valentina é uma build de dano mágico. Não vai valer tanta pena ela virar tanque, já que ela não vai, como é que se diz? Colocar tudo. Deixa eu ver só se a Valentina vai ganhar, como é que se diz? Um dano extra, caso ela faça um pouquinho de tanque aqui. Deixa eu fazer um full tanque na Valentina aqui, que vocês não devem fazer em partida, full tanque. Só pra ver se quando ela ultar com a ultimate do Pilax, vem a passiva de ganhar dano. Aqui eu tô com o quê? Tô com 608 de armadura. Vamos ver se a Valentina, quando ela ultar com a ult dele, vai virar, como é que se diz? Vai pegar o dano. Lembrando, vou testar também a passiva do herói, aqui ó, a passiva dele. Porque quando a Edith aparece, ela dá de 4. O dano dela vai bater em 4, então pode ser muito bom isso. Deixa eu finalizar, parar aqui o boot. Aqui ó, vamos lá, vamos ver. 608, ultou. Ó, ela converteu. Ela foi pra mim. É, a Valentina converte a defesa do tanque em dano. Vamos ver aqui se ela dá de 4. Ó, pegou a passiva, ó. Ah, é, o Pilax vale a pena? Vale sim, vale muito a pena. O difícil daí vai ser só você encaixar ele numa composição. Não